né? Então eu perguntava, eu me lembro, e ela me respondeu 3 coisas que eu achei bastante interessante e que eu gostaria agora de compartilhar com todos vocês. Eu perguntava para ela como resolver, então, minha esposa, a questão do ressentimento. Falamos tanto sobre isso, como nós poderíamos resolver a questão do ressentimento? E eu me lembro que ela falou assim, primeira coisa, é você buscar ajuda. E eu disse, que tipo de ajuda? Uma ajuda especialista, psiquiátrica, e uma ajuda em Deus através da sua palavra. Eu achei já a primeira situação bastante interessante. E eu digo, olha, eu também concordo, realmente. A primeira coisa a se fazer nessa situação é você reconhecer que tem um problema e buscar ajuda para solucioná-lo. Identificar aí alguém da sua confiança, uma ajuda psiquiátrica, mas nunca abandonando também a sua saúde mental e espiritual através da leitura da Bíblia. Eu penso que talvez essa inclusive seja a maior preocupação e a melhor forma de resolver todos os problemas. Precisamos sim buscar uma ajuda especializada, mas nunca esquecendo aí do estudo sistemático da palavra do Senhor Jesus, que fornece-nos a solução ou respostas para as principais indagações do ser humano. Então essa palavra que nos guia, essa palavra que nos orienta, essa palavra que nos edifica, é esta palavra que nos forma, que nos reforma, que nos transforma, que nos purifica a cada dia, essa palavra que nos enriquece, essa palavra que nos fortalece, né? Essa palavra que nos dá ânimo, que nos ajuda a ter esperança, a bendita esperança de que em Cristo dias melhores virão. Então, eu conversando com ela, ela me disse, olha, a primeira coisa é a palavra, e eu entendi que sim, porque você consegue encontrar a ajuda e a solução dentro da palavra. Os Salmos de número 119, o verso de número 11 diz, escondi a tua palavra para eu, no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha que coisa gloriosa, guardar a palavra no coração. A leitura e a compreensão aqui deste texto significa dizer que você não está lendo por ler, meramente lendo a Bíblia. Você está guardando, ou seja, você está meditando na palavra, examinando meticulosamente esta palavra. E quando você estuda, você guarda no seu interior, lá nas suas entranhas, aonde ninguém vai lhe roubar. Está dentro do seu interior, não pode ser arrancada e nem tirada de lá de forma nenhuma. Olha que pensamento extraordinário, que palavra maravilhosa. Então, Salmos de número 119, ele vai falar muito sobre a palavra. Olha só que texto lindo também, o verso de número 105 diz, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a sua palavra. Que palavra gloriosa, maravilhosa e abençoada. É ela que nos orienta, é ela que nos conduz, ela que nos dá esperança. Evidentemente que a ajuda médica, psicológica está aí, mas nunca abandona. Tem pessoas que confiam muito na medicina e quando é dado um diagnóstico impossível, ele não consegue acreditar. Ora, a medicina faz o possível, mas o Deus é o Deus do impossível. Então é importante nós confiarmos em Deus. O Salmo 20, o verso 7 diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor Jesus. Se você tem Cristo e você ama esta palavra, você vai encontrar refúgio nela. Só que você precisa ler a Bíblia ouvindo. E como é que você lê ouvindo? É como orar também. Você precisa orar ouvindo. Tem pessoas que só falam. E o que é uma oração? A oração, ela é um diálogo onde você conversa com Deus. Em um diálogo, uma pessoa sozinho, ele não pode falar o tempo todo, ininterruptamente. Ele precisa, um dado momento, parar e tentar ouvir o que Deus está falando, às vezes na sua mente, no seu coração, ao seu redor, através da brisa, através do cantar de um passarinho. Em tudo nós podemos entender a resposta e o agir de Deus. A oração, ela não pode ser um monólogo, ela é um diálogo. Então, para orar, você precisa orar ouvindo. Tem tantas pessoas que se preocupam tanto em falar que ele passa 1 hora orando e não se lembra de 2 minutos do que ele fez de oração. Ele nem sabe mais o que ele pediu para Deus.
Então, às vezes, orar é você, às vezes, nem ter palavra, mas em gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo, ele intercede junto ao Pai e nos faz entender junto ao Pai, de tal forma que a oração não é muito pelo falar, às vezes é mais pelo ouvir, pelo se expressar em sentimento, em lágrimas de sacrifício na presença do Senhor Jesus. Porque quando o choro diante do Senhor Jesus, o choro até pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Então, achei muito interessante quando a minha esposa ela me falava a respeito da palavra, que ela é capaz de fazer tudo isso. Aí eu tive essas conclusões e fui meditando e cheguei aqui a esse meu pensamento. Uma segunda coisa que eu achei interessante por demais a minha esposa falar, é que uma segunda coisa, se nós quisermos ter sucesso nessa área e vencermos o ressentimento, ela passa por uma das principais faculdades do homem. Ela falou do querer, e o querer ele tem a ver com a faculdade da vontade. E a vontade é uma das principais faculdades do homem. Por que é uma das principais faculdades? Porque da vontade parte o seu livre-arbítrio. Se você não tiver vontade, se você realmente não querer se libertar, você não se liberta. Um amigo meu, recentemente, há muitos anos, me convidou para estarmos ministrando, acho que 2018, uma palavra lá no assentamento, e nós fomos com muita gratidão, com muita alegria, e lá tinha uma multidão de pessoas nos esperando. Amigo, já desde a nossa tenridade, hoje um grande pastor, e ele lá do Ministério do Seta, e lá quando nós conversáramos, ele falando de alguém que estava sempre em estado de possessão. Então alguém se endemoniava por lá, a família vinha correndo e o pastor ia lá, sempre orava. Depois de tantas as vezes ele orar e expulsar o demônio, depois que ele saía de lá, o demônio voltava e atormentava aquela vida. Aí quando chamaram ele lá, ele foi um dia assim meio cheio da unção e da graça, mas também com uma certa dose ali de dureza na palavra. Quando ele chegou lá, ele disse assim: olha, alguém aqui quer aceitar Jesus? Aí, não, agora não é o momento, agora não é a hora. Ele disse: então tchau para vocês, eu estou indo embora. Aí o pessoal: não, pastor, você não vai expulsar o demônio? Pelo amor de Deus, você não tem amor? Não, eu tenho demais. Agora, você ter amor é você não fazer também papel de idiota nem de ridículo, não. Se você não quiser, se vocês não tiverem vontade, e esse rapaz aí, eu vou orar, vou expulsar o demônio aqui, se ele não quiser aceitar Jesus, eu nem oro mais por ele. Por quê? Porque ele não quer se libertar, ele não quer sair dessa situação, ele está achando conveniente ou por algum motivo está achando bom se endemoniar. Do contrário, porque assim, humanamente falando, é impossível ainda, e espiritualmente falando também, que alguém cheio do poder de Deus e da unção de Deus seja possuído por um demônio, a não ser que você deixe uma brecha. Se alguém está sendo possuído por um demônio, alguma brecha está havendo ali. A pessoa precisa fazer um conserto, analisar, se arrepender, vir para os pés do Senhor Jesus. Ora, a pessoa queria que fosse lá, que se expulsasse o demônio, a família queria, mas ninguém queria compromisso com Jesus. Então eu não vou orar mais, porque é perca de tempo. Eu oro depois que eu saio daqui, viro as costas, o demônio vai se apoderar de novo. Pareceu assim uma palavra aparentemente dura, mas eu entendi, eu achei interessante. E daí eu também extraio essa lição de que se alguém realmente não tiver vontade, não tiver a predisposição de se libertar de algum sentimento de mágoa, de rancor, seja qualquer coisa na vida que lhe o prejudica no seu viver diário, queridos, coloque de uma vez por toda na sua mente. Se você não querer, se você não tiver vontade, predisposição, não existe palavra bonita que eu fale aqui, não existe palavra linda, maravilhosa e abençoada que porventura o seu pastor venha dizer ou proferir em um culto, em uma palavra, em uma pregação, em uma mensagem eloquente ou não, inspirada ou não. Se você realmente não quiser libertação,
você nunca será liberto. Jesus Cristo não poderá fazer nada por você se você primeiro não quiser que Ele age e dê liberdade para Ele entrar na tua vida. Perceba que Jesus disse: eis que eu estou na porta e bato. Se alguém abrir, você entende essa questão, querido? Você consegue compreender a dimensão de tudo isso? Jesus não é invasor, o Espírito Santo não é invasor, o diabo não, ele precisa apenas de uma brecha para ele forçar a entrada e entrar. Jesus não, o Espírito Santo é educado, querido, de tal forma que se você quiser que ele trabalhe na sua vida, você precisa o convidar. Convide Jesus para dentro da tua casa nesta oportunidade. Se alguma coisa está em desordem, está em desunião, em dissapor aí na tua vida, chame Jesus para dentro de casa, porque quem tem Jesus tem paz, tem alegria, tem renovo, tem esperança. Porque Jesus tem tudo isso para dar ao seu povo, mas você precisa o convidar o Espírito Santo. Do contrário, ele vai apenas bater na porta, ele não vai abrir. É obrigação sua ir lá e abrir e dizer: bem-vindo, Espírito Santo. Jesus, obrigado pela tua presença em minha casa, em meu casamento, em minha vida. Seja muito bem-vindo, querido Espírito Santo. Então você precisa convidar, então você precisa querer. Não adianta você falar da boca para fora, tem que haver sentimento aí realmente de entrega, de arrependimento, a vontade de querer mudar. Eu achei fantástico essa análise da minha esposa e estou aqui agora retransmitindo. As conjecturas são minhas, mas ela falou bem rapidinho aí, mas ela falou essas três coisas e daí eu extraí lições aqui que seriam importantes nós estarmos falando. Então, se você não quiser, querido, você nunca vai alcançar a libertação. Você precisa usar a faculdade da vontade, que é uma das principais do ser humano. Você precisa se libertar. Querer se libertar, ter a atitude, ter a vontade, a predisposição de fazer alguma coisa. Saia dessa inércia. A Bíblia nos diz lá no versículo de número 15 e o capítulo de número 14 de Êxodo, Jesus dizendo para o povo: diga ao povo que marche. Continue marchando, siga em frente, não pare. Você precisa querer continuar seguindo em frente. Esqueça das coisas que lá para trás ficaram e vamos avançar agora para as que estão aí diante de nós, para o prêmio da nossa soberana vocação em Deus. Um terceiro objetivo, ela me falou e agora me fugiu aqui a memória, eu não me lembro. Eu acho que dentro... sim, me lembrei, ela falou do amor. E acho que essa é uma das principais armas que alguém... Como é que eu consigo vencer o ressentimento? A principal arma é essa, o amor. Por quê? O amor tudo sofre, o amor tudo supera. Então o amor é uma poderosa arma. Pastor, como eu venço uma terrível mágoa? Simplesmente ame, querido, que uma vez amando, você perdoará e também será perdoado aí por Deus. Tópico aí da nossa lição, tópico 1.1. O ressentimento é o maior inimigo dos relacionamentos. Às vezes você não entende por que é que o seu relacionamento não está dando certo. Às vezes é por causa de mágoas passadas, de ressentimentos. Você costuma guardar coisas. Entenda que você não é baú para estar guardando as coisas dentro do seu coração. Então você precisa externar. Minha esposa fala muito sobre isso e hoje de manhã nós analisávamos e falava a respeito disso. A minha esposa ela tem uma facilidade extraordinária de perdoar. Eu tenho mais facilidade, sou uma pessoa mais calma, mais comedida, ela já é um pouco mais explosiva, mas eu acho que um complementa o outro. Só que eu já tenho uma dificuldade um pouco maior. Então se eu demoro a explodir, se eu demoro a de repente um pouco mais a mirar ou querer ficar zangado com algumas situações, quando extravaso muito, e às vezes isso não é tão bom. A gente precisa ter um equilíbrio emocional. Com o tempo, ao longo da vida, nós aprendemos a ter essa maturidade
Então, dificilmente, muito raramente, você vai me ver em uma situação de desequilíbrio emocional desta forma. Contudo, mesmo tendo todo esse equilíbrio, dentro do coração, às vezes eu tenho aquela dificuldade maior de superar algumas situações. Então, e já algumas pessoas, caso, por exemplo, da minha esposa, ela já tem essa facilidade. Às vezes eu até digo, não, tá tudo bem. Às vezes ela fala uma palavra um pouco dura, mas ela não dorme sem pedir perdão por aquela palavra dura, alguma coisa que falou. E às vezes eu faço de conta que tá tudo bem e às vezes fica guardando alguma outra coisinha. E nós precisamos, queridos, vencer estes obstáculos se nós quisermos superar em todas as áreas. Eu estou falando de cátedra. Alguém que está aqui agora diante de vocês, falando para vocês que tinha uma dificuldade extrema de perdoar algumas atitudes de algumas pessoas, e às vezes a gente quer ter a razão, né? E a gente não pode ter a razão nesse tipo de situação. Em qualquer situação, você precisa amar, você precisa perdoar. Do contrário, você não será perdoado. Isso é uma coisa que você precisa ter bastante firme aí e algo criterioso em sua mente. Tem uma frase que eu acho bastante interessante de Maria Rita Quirrell, e ela fala, e ela é psicanalista, inclusive fala com muita propriedade também cristã. Ela diz que o ressentimento, ela falando a questão do ressentimento, o ressentimento, uma pessoa ressentida não é aquela que é incapaz de esquecer e de perdoar. É aquela pessoa que, mesmo podendo e tendo a oportunidade de esquecer e de perdoar, ela prefere não esquecer, ela prefere não superar a sua situação de vítima. Ela não quer superar o mal que a torna vítima, ela quer continuar sendo vítima, ela quer continuar sendo ressentida, mesmo tendo a oportunidade de perdoar. Então, uma pessoa ressentida, ela vai ter esse tipo de ressentimento, e mesmo tendo a oportunidade de livrar-se dele, ela vai estar sempre se lembrando, vai estar sempre causando uma ferida, uma dor, quando ela se lembra de determinadas situações aí. Por isso que o ressentimento, ele é o maior inimigo aí dos relacionamentos. O doutor Daniel Goldman, ele afirma de forma bastante cintuosa de que se você não buscar o controle das suas emoções, e você não vai conseguir desenvolver plenamente aí a sua inteligência emocional como indivíduo, como ser humano. Você nunca terá uma saúde mental. Ele fala de forma bem enfática: se você não sabe gerenciar as suas emoções, você nunca terá uma saúde mental ideal de um cristão que precisa alcançar aí o perdão de Deus. Então, se você não sabe gerenciar, se você não sabe lidar com as suas emoções, você vai ter ao longo da sua vida sérios e gravíssimos problemas ao transcorrer da sua vida. Uma outra frase, se eu não concordo com muitas das filosofias, tem uma frase aqui que eu acho bastante interessante, e essa pessoa, ela fala com muita propriedade, até porque ao longo da vida eu acho que esta pessoa, ele enfrentou muitas situações, se deparou com muitas situações parecidas com isso daí. Eu falo do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, e ele dizia de forma cintuosa que o ressentimento é uma vingança adiada. Ele diz que o ressentimento, na verdade, é uma vingança adiada, porque você quer se vingar da pessoa, e se só não se vinga porque lhe falta coragem, ou então porque ainda não, você acha que não é o melhor momento, ou porque o ser humano não sabe como fazer. Mas ele define que o ressentimento é uma vingança adiada, e a pessoa só não se vinga do outro, primeiro porque ele não tem coragem, ou então porque ainda ele acha que não é o momento adequado para fazê-lo, ou então porque ele não sabe como fazê-lo, mas ele tem um sentimento de vingança. A vingança já está na mente, já está no coração, ele é ressentido, ele é magoado. Então seria correto dizer que o ressentimento, na verdade, ele é uma vingança adiada. E a nossa vingança, irmãos, a vingança, ela não pertence ao crente.
Nós devemos buscar a justiça diante de Deus e Ele, com certeza, por nos amar, Ele vai nos abençoar e vai nos revertir de vontade, de esperança, de vontade de lutar, de conquistar, né? Ressentir-se, já que nós estamos falando sobre isso, significa dizer que é atribuir ao outro a responsabilidade sobre a própria situação. O ressentido busca apenas uma vingança imaginária, adiada. Então, ressentido, ele é extremamente magoado. Ele não consegue ver uma outra possibilidade senão a de sentimento de vingança, de revanchismo, e a gente tem que ter muito cuidado. Até mesmo dentro das igrejas a gente percebe esse sentimento de revanchismo, de ressentimento, às vezes por alguma coisa ou por aquilo, de alguma coisa que alguém nos fez, vez por outra. Nós ouvimos um crente, um irmão dizer, mas Deus vai pesar a mão. Há outros que ora, Deus, no auge do seu ressentimento, até esquece que Deus é santo e diz, Deus, toma uma providência, mata o fulano, mata o ciclano. Pare, querido, com essa bobagem. O nosso Deus é um Deus de amor, Ele não tem prazer com a morte do ímpio, e sim que o pecador, que todo aquele se arrependa. Pare com essa bobagem de revanchismo. Tem até alguns hinos aí que é uma revanche pura, e os crentes se idealizam, se ficam extremamente inspirados, motivados com revanchismo. Cuidado com esse tipo de coisa, e a gente precisa até analisar a essência desses hinos para ver que tipo de sentimento aí está produzindo em cada um de nós. Tem muitas coisas aí que ela, em vez de ser benéfica, ela vai alimentar uma ira, ela vai alimentar um ódio. Perceba, é a mesma coisa que aconteceu ali com Caim. Ele foi movido de um ressentimento, o ressentimento foi crescendo tão grande, e uma das principais nuances do ressentimento é o ódio. Então ele é a expressão máxima do ressentido, é quando ele está no ápice da ira, porque a ira faz o homem ficar descontrolado. Na ira, o homem ele é capaz, enfurecido, de matar uma outra pessoa. E alguém pega e diz, olha...